Bem-vindos a uma viagem histórica pelo conflito entre Israel e Irã. Hoje iremos explorar alianças, revoluções e tensão militar num percurso detalhado, esclarecedor e surpreendente. Antes de 1979, Israel e Irã desfrutavam de uma aliança estratégica, marcada por cooperação econômica, militar e energética, cimentando relações únicas e interesses mútuos. A colaboração incluiu acordos de venda de petróleo a preços reduzidos e projetos militares conjuntos, como o emblemático Project Flower, refletindo confiança mútua notável de forma histórica. Os interesses comuns beneficiaram-se de intercâmbios econômicos intensos, alavancando recursos energéticos e tecnológicos em prol do progresso regional e segurança nacional de forma estratégica e integrada. A cooperação militar destacou-se com o desenvolvimento de sistemas avançados de mísseis, evidenciado no Project Flower, que simbolizava a confiança recíproca entre as nações historicamente significativa. Durante a Era Pahlavi, as relações foram nutridas pelo interesse mútuo, abrandando rivalidades regionais e promovendo estabilidade, ainda que a complexidade crescesse progressivamente de forma contínua. Estas alianças lançaram as bases de um relacionamento profundo, combinando interesses estratégicos e parcerias que influenciaram a política regional por várias décadas de forma decisiva. Essas parcerias não foram meramente transacionais, revelaram uma visão estratégica, onde segurança e prosperidade se entrelaçavam de forma colaborativa para enfrentar desafios regionais atuais efetivamente. Assim, a era pré-1979 estabeleceu as premissas de uma colaboração que, apesar de mudanças futuras, definiu um período único na história do Oriente Médio notável. A Revolução Islâmica de 1979 transformou radicalmente o cenário, derrubando o Shah e inaugurando uma era de ruptura e nova identidade política para o Irã. A nova liderança, guiada por Ruhollah Khomeini, adotou um viés anti-imperialista, rejeitando a influência ocidental e redefinindo as relações internacionais com firme convicção política de facto. O novo regime rompeu laços diplomáticos com Israel. Medidas incluíram a negação de passaportes e a entrega da embaixada israelense à Organização para a Libertação da Palestina. A hostilidade em relação a Israel emergiu como pilar do regime, motivada em parte pelo apoio à causa palestina, transformando a política regional de forma contundente. As mudanças marcaram não só políticas externas, mas também transformaram profundamente a identidade interna do Irã, gerando conflitos e redefinições sociais com impacto duradouro significativamente. Esses eventos abrangeram uma reconfiguração completa das alianças, marcando o fim dos velhos tempos e o início de uma era de hostilidade declarada profundamente impactante. Esta transformação revolucionária alterou não apenas a política, mas também a visão global sobre o Irã, repercutindo em níveis diplomáticos e culturais internacionalmente de forma sustentável. A era revolucionária solidificou um realinhamento geopolítico, redefinindo a identidade do Irã e estabelecendo tensões que moldariam o percurso subsequente do conflito de forma duradoura. O Irã adotou a doutrina do pequeno Satanás, posicionando Israel como um emissário do imperialismo americano de forma inconcebivelmente crítica e condenando agressivamente políticas ocidentais. Simultaneamente, os Estados Unidos foram rotulados como o Grande Satanás, consolidando uma visão dualista que permeia a política externa iraniana de maneira contundente e sistemática. Esta retórica reforça uma narrativa que justifica ações militares e políticas, alimentando a hostilidade contra seus adversários de forma ideológica, com argumentos sempre rigorosos claros. A polarização retórica contribuiu para a escalada de tensões, influenciando tanto a opinião pública quanto decisões estratégicas em níveis governamentais de forma extraordinariamente impactante, substancialmente. Essas doutrinas ideológicas não apenas moldaram políticas, mas também perpetuaram o conflito através de uma visão maniqueísta, difícil de reconciliar nos cenários internacionais contemporâneos profundamente. No cerne destas doutrinas está uma forte rejeição às influências ocidentais, consolidando uma postura que perdura até aos dias atuais de maneira inabalável e decisiva.
No pano de fundo da retórica, desenvolveu-se uma guerra nas sombras, onde ataques secretos e espionagem definiram a natureza oculta do conflito de forma sistemática. Exemplos notáveis incluem o ataque à embaixada israelense em Buenos Aires, uma ação atribuída ao Jihad Islâmico, demonstrando a clandestinidade presentes nas operações de Estado. Assassinatos de líderes do Hezbollah, supostamente orquestrados pelos serviços de inteligência israelenses, exemplificam as sombras que envolvem este confronto complexo de maneira furtiva e decisiva. Nesta guerra secreta, as operações são envoltas em mistério, dificultando a atribuição de responsabilidades e tornando a resolução um verdadeiro desafio diplomático para acordos pacíficos. As táticas secretas incluem infiltração e sabotagem, métodos que ampliam a complexidade e camuflam as verdadeiras intenções das ações num cenário de real dedicação extrema. A natureza clandestina das operações intensifica a tensão, representando um jogo de sombras, onde a verdade é constantemente obscurecida e desafios diplomáticos persistentes mundiais atualmente. Apesar do véu de segredo, estas ações sombrias têm implicações de longo alcance, afetando conflitos e estratégias regionais de modo indireto com repercussões amplamente significativas. O programa nuclear iraniano é visto como uma ameaça, colocando Israel numa posição de alerta constante quanto ao potencial armamentista do Irã em escala global. O medo de Israel não se resume ao armamento, estendendo-se a estratégias cibernéticas, como o infame vírus Stuxnet, que perturbou instalações nucleares com eficácia comprovada. Israel, preocupado com o avanço nuclear, supostamente efetuou operações secretas, inclusive atentados que visavam impedir a evolução do armamento iraniano para garantir real segurança regional. O confronto tecnológico inclui acusações mútuas de envolvimento em assassinatos e ataques cibernéticos, ampliando o uso da inteligência na guerra moderna com um impacto internacional significativo. As estratégias de Israel realçam a obsessão com o programa iraniano, evidenciando um jogo de xadrez que abrange não só armas, mas também ciberestratégias atentamente. Esses eventos ilustram como ações secretas e tecnológicas moldam a incerteza, contribuindo para um clima de tensão prolongada na região, com consequências geopolíticas abrangentes significativas. O programa nuclear permanece no centro das preocupações, simbolizando a rivalidade que se intensifica diante dos avanços tecnológicos e estratégicos, com desafios futuros constantes e efetivos. Irã projeta poder regional através do eixo da resistência, financiando e armando grupos insurgentes para expandir sua influência contra Israel, com estratégias de apoio consistente. Entre os atores deste eixo destacam-se o Hezbollah, Hamas, Houthis e milícias iraquianas, cada um desempenhando papéis cruciais na dinâmica do conflito com impacto estratégico. O Irã investe recursos substanciais, fornecendo armas, treinamento e financiamento, garantindo que seus aliados estejam sempre preparados em situações de risco para ações militares decisivas. As atividades destes grupos são elementos-chave que intensificam a pressão sobre Israel, criando um ambiente propício para confrontos indiretos e ampliando desafios na região globalmente. Embora opera sob o manto do segredo, o eixo da resistência tem demonstrado sua capacidade de influenciar processos decisivos no cenário do Oriente Médio globalmente. As parcerias estabelecidas através deste eixo têm efeitos de longo prazo, alterando a balança de poder na região de forma notável e gerando instabilidade contínua. Este eixo não apenas intensifica o conflito, mas também redefine as estratégias de segurança e a geopolítica regional de maneira decisiva para um futuro incerto. A Guerra Civil Síria transformou-se num campo de batalha indireto, onde rivalidades entre Israel e Irã se manifestam de forma intensa e estratégicas em curso. Irã apoia o regime de Bashar al-Assad com recursos e armamento, enquanto Israel realiza ataques aéreos para limitar sua influência regional de forma incisiva e coordenada. Israel vê a Síria como corredor essencial para o fluxo de armas, intensificando operações visando a frustração do Irã e garantindo superioridade operacional regional de maneira decisiva. As tensões na Síria exacerbam o conflito,
fazendo com que operações militares se cruzem com interesses ideológicos e estratégicos para uma resolução complexa de fato. A instabilidade na Síria reflete desafios diplomáticos amplos, impactando decisões políticas e aumentando o risco de incidentes regionais inesperados, com consequências globais significativas agora realmente. As ações no terreno convergem num cenário de confronto indireto, onde cada movimento influencia o equilíbrio regional delicado através de estratégias meticulosamente orquestradas em conjunto. A influência de Irã e Israel na Síria reforça a complexidade do equilíbrio regional, marcando uma disputa contínua pelo poder com desafios diplomáticos constantes atuais. Recentemente, a escalada em Gaza alterou dramaticamente a dinâmica, impulsionada por ataques de 7 de outubro de 2023 que reconfiguraram a tensão regional com consequências. Após os ataques do Hamas, respostas militares israelenses intensificaram-se, marcando uma reação acelerada e elevando o risco de uma crise maior com força e urgência. As operações recentes incluem bombardeios a instalações iranianas, evidenciando a interligação dos interesses e o palco global desta disputa com estratégias militares rigorosamente coordenadas e eficientes. Analistas alertam para o risco iminente de uma escalada regional, ressaltando a instabilidade e a possibilidade de um conflito mais abrangente com implicações graves imediatas. Os eventos recentes em Gaza reiteram as vulnerabilidades regionais, desafiando perícias diplomáticas e provocando reconfigurações nos alinhamentos geopolíticos tradicionais, com efeitos poderosos e duradouros significativos. A escalada, além de militar, traz também um impacto humanitário profundo, afetando populações e intensificando o clamor por soluções pacíficas, num apelo internacional urgente e real. Este capítulo do conflito sublinha uma realidade volátil, onde cada ação militar reconfigura o cenário e intensifica a tensão regional sem precedentes com efeitos devastadores. As consequências dos recentes eventos continuam a moldar a política do Oriente Médio, preparando o terreno para desafios futuros e redefinições estratégicas de forma sustentável. Em resumo, a evolução do conflito entre Israel e Irã revela alianças, rupturas e desafios estratégicos, suscitando reflexões sobre o futuro regional de forma ponderada.